Então, bom dia a todos oficialmente. Eu sou o Daniel Ferreira, seu professor de Física aqui no Colégio Master. Nessa aula do dia 12 de junho, no pós-feriado, a gente vai fazer a correção da lista de número 6. É uma, talvez felizmente, das nossas últimas listas desse bimestre, tá bom? Já na semana que vem a gente vai ter que ter a N2. Então, a aula de quinta-feira vai ser uma aula de revisão. O que vai para a N2 vai ser trabalho, potência e rendimento, tá bom? Já que lei de Newton a gente viu na N1. Então, na quinta-feira que vem eu faço a revisão com vocês. Vou passar um trabalho também, aquele trabalho de N1, né, que está faltando, eu passo ainda, talvez ainda hoje para vocês e deixo lá no sala de aula, que é outra informação importante. Lembrem de colocar a presença lá no... Graças a Deus, disse o Gustavo. Amém. Lembrem de colocar a presença quando vocês passarem lá pelo sala de aula, tá bom? Lá na postagem. A lista de hoje é um pouco grande, eu já vou dando início. Não sei como é que vocês estão aí no pós-feriado, mas alguém se habilita a ler o primeiro? Dou-lhe uma. Qualquer coisa eu leio. Eu vou lendo o primeiro aqui enquanto vocês acordam. Questão 1 diz assim. A gente tinha feito essa questão, só que ela só para o trabalho, tá bom? Só para calcular trabalho. Aí acontece que essa questão era mais completa. Eu podia calcular rendimento do motor também aqui. Potência, né? Potência e rendimento. A questão dizia assim, ó, você tem uma mina de carvão e tem um motor fixado ali no teto, que está à beira do poço, e o poço tem uma profundidade de 60 metros. Aqui, ó. Até essa bordinha aqui, a borda do poço é 60 metros. E ele puxa verticalmente um grande recipiente usado para acolher minério lá embaixo. Ponto. A elevação do recipiente demora 30 segundos. Isso aqui vai ser útil para calcular potência, tá bom? Potência é trabalho por tempo. Você já sabe calcular trabalho, agora calcular a potência de motores, etc., que é trabalho que eu faço por unidade de tempo. Então, basta a gente calcular o trabalho que é realizado aqui e dividir por esse tempo, eu acho a potência. Beleza. Supondo que esse movimento seja realizado com velocidade constante, velocidade constante é para eu não ter uma força sobrando aqui, tá bom? Porque aqui o somatório das forças numa velocidade constante é igual a zero. Para o recipiente do carvão e deu o peso, 30 mil newtons. Pede para você calcular na letra A o trabalho realizado pela força do motor, vai ser um pouquinho diferente do outro, porque eu troquei 15 mil newtons por 30 mil, nesse caso aqui. E pede na letra B para calcular a potência associada à força do motor durante aqueles 30 segundos de elevação, tá bom? Isso aqui já é um tipo de revisão também, então já fiquem ligados aí. Então, na letra A, pede para calcular o trabalho realizado pela força do motor, tá bom? O que acontece? Você precisa da distância e o motor, como se trata de uma velocidade constante, a força que ele realiza para erguer o peso em velocidade para erguer o balde em velocidade constante, tem que ser uma força igual ao peso do próprio balde, que são os 30 mil newtons. Então, a força que ele tem que aplicar é de 30 mil newtons. Trabalho, a gente usa a letra W, é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como o deslocamento e a força estão aplicados na mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é zero. Quando o ângulo é zero, o cosseno de zero é 1, que fica aqui na frente. Aí 1 vezes isso tudo fica só isso aqui. Trabalho fica sendo força vezes deslocamento. Tá bom? Basta substituir. Força 30 mil newtons, deslocamento 60 metros. 30 mil vezes 60, se você fizer de cabeça, dá esse númerozão aqui. Você pode escrever ele como 1,8 vezes 10 à sexta. Tá bom? Joules de energia. Ou escrever ele de maneira corrida, assim mesmo. Tem mais gente entrando. Então, esse é o trabalho realizado pelo motor. Agora, eu quero descobrir qual é a potência desse motor, ou seja, potência é trabalho por tempo. Qual a potência do motor durante 30 segundos, que é o tempo que ele falou que o balde sobe. Então, a potência, a gente usa a letra POT, P maiúsculo e uma abreviaçãozinha embaixo, um O minúsculo e um T para potência, POT, tá bom?
Então, potência é trabalho dividido por variação do tempo. Qual foi o trabalho? 1,8 vezes 10 a sexta joules, que pode ser escrito dessa maneira, lembrando que trabalho é medida em joule, tá bom? Joule, caloria e etc. É a mesma unidade de energia. O tempo, 30 segundos. Então, basta dividir esse número por 30. Você corta um zero aqui, você vai ficar com 3 dividido por 180 mil, tá bom? Então, se você dividir 180 mil por 3, vai dar 60 mil. Unidade joule por segundo. Joule por segundo é o watt, tá bom? E watt é justamente a unidade de potência. Então, significa que a potência do motor durante os 30 segundos de operação é de 60 mil watts, tá bom? De potência. Então, a questão ficou mais completa do que aquela que a gente resolveu na aula anterior. Tinha resolvido na revisão anterior. Tá bom? Vou continuar na 2. Alguém se habilita a ler a 2? Dou-lhe uma. Ninguém? Eu leio, hein? Gustavo começou a se habilitar aí. Não sei se eu estou ouvindo vocês. Pode ser problema de áudio também. Bom, como são muitos exercícios, eu vou lendo aqui por enquanto, tá bom? Na hora que alguém se habilitar, vocês podem ler. Vou ler a número 2. A lista 6, para quem chegou, questão número 2. Diz assim, ó, um atleta de massa de 80 quilos se eleva numa corda subindo 8 metros num tempo de 4,8 segundos e com velocidade constante, tá bom? Velocidade constante é para eu não ter uma força resultante, variação de força, e o problema fica muito complicado. Por isso que sempre vai vir escrita essa tal velocidade constante. Pede para considerar que a aceleração da gravidade G no planeta, ou seja, na Terra, vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Aí pergunta, letra A. Qual o módulo da resultante das forças sobre o atleta? Para isso, você tem que fazer o diagrama de corpo líquido, tá bom? Vou mostrar para vocês como é para o atleta. Lembrando que muita gente não fez a lista, aí vocês podem corrigir e postar lá. Eu vou disponibilizar esse PDF, então faço essa correção e postem lá o mais rápido possível depois da aula, né? Eu vou disponibilizar o PDF para vocês. Letra B, qual é o valor do trabalho da força-peso do atleta? Força-peso aponta para baixo, deslocamento para cima, tá bom? Isso aqui isso vai dar um sinal negativo. Letra C, qual o valor da potência associada ao peso do atleta nessa situação? Como você tem um tempo e vai ter o trabalho calculado na letra B, você pode calcular a potência, tá bom? Vamos à solução. Como é que resolve um problema de física? Você já sabe, anota os dados. Então, qual que é a massa do atleta? 80 quilos. A altura que ele vai subir puxando na corda, 8 metros. Leva 4,8 segundos para fazer isso. E a gravidade vale 10, tá bom? 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos resolver a letra A. Ele pede a resultante das forças. Uma das formas de responder isso aqui é levar em consideração esse fato aqui, ó. Como ele sobe com velocidade constante, se trata de um equilíbrio dinâmico. Então, significa que a força resultante é igual a zero. Mas eu fiz um diagraminha de corpo livre. Suponha que isso aqui é o atleta, ele sobe na corda, então ele faz uma tração T para cima, e existe o peso dele apontando para o centro do planeta. É só isso aqui, essas são as duas forças. E essas duas forças, como ele sobe com velocidade constante, se anulam, tá bom? Então, ó, eu escrevi aqui para vocês. Como a velocidade do atleta é constante, tá bom? Logo, a resultante das forças sobre o corpo é zero. Por que eu posso afirmar isso? Porque todo corpo que anda com velocidade constante não tem aceleração. E o que diz a segunda lei de Newton das forças resultantes? Diz que o somatório das forças é igual à massa vezes a aceleração. Se um corpo anda com velocidade constante, ele não tem aceleração. Esse A aqui é zero. A vezes M, 0 vezes M dá zero. Então, a força resultante dá zero. Tá bom? É uma das maneiras de responder o que ele perguntou. Além de olhar para o diagrama de corpo livre. Beleza? Letra B, pedia para você calcular o trabalho. Aí fica atento, porque pode se perguntar, poderia ter perguntado assim, qual o trabalho realizado pela força do atleta enquanto sobe? Aí você teria uma resposta que seria positiva, porque essa força estaria para cima,
tá bom? E seria positiva, porque estaria apontando na mesma direção e sentido, ou no mesmo sentido, a direção já é a mesma, do deslocamento. Mas aqui, ó, fica atento que na letra B ele pediu qual o valor do trabalho realizado pela força-peso. A força-peso é contrária, então vai ficar negativo. Então lembra que trabalho é força vezes deslocamento, F vezes D, onde, o que é essa força? A força-peso que ele falou, né? Ele quer o trabalho da força-peso. Lembra que peso é massa vezes gravidade. Então, 80 quilos é a massa do atleta, vezes a gravidade 10. 80 vezes 10, 800 newtons é a força-peso. O deslocamento, 8 metros. O que acontece? Tem um menos aqui, né? Acontece que na equação do trabalho, ela completa é escrita assim, W é igual a força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Como a força está apontando para baixo, ela faz 180 graus com o deslocamento. E cosseno de 180 dá menos 1, por isso que apareceu esse menos aqui, tá bom? Então vai ficar 800 newtons vezes 8 metros. E tem um menos ali na frente. Então esse menos vai repetir aqui, 800 vezes 8, a 6.400 joules. Deu negativo porque a força-peso é contrária ao deslocamento, tá bom? Então o trabalho negativo é a resposta correta. Na letra B da 2. E letra C, pedia para você calcular a potência. Potência, você vai pegar a potência média, né? Você vai pegar o módulo do trabalho e dividir pelo tempo, tá bom? Então, potência é trabalho pelo tempo, 6.400 joules que você calculou, perdão, na letra B, e dividir pelo tempo, que foi o que ele deu no problema, 4,8 segundos. 6.400 joules dividido por 4,8 segundos, se você fizer isso rapidão aí, dá 1.133,3333, você pode truncar em 2 números depois da vírgula. Unidade de potência, joule por segundo. Ó, joule dividido por segundo, joule dividido por segundo. Só que se você se lembrar, joule por segundo é justamente watt, tá bom? É o Wzinho do watt. Então a potência do sujeito lá enquanto sobe na corda é de 1.133,3 watts, tá bom? Que é o trabalho que ele realiza por unidade de tempo. Beleza? Vou para número 3. Alguém se habilita a ler a número 3? Eu vou lendo aqui, tá bom? Por causa do tempo também. Diz assim a número 3. Nosso metabolismo é capaz de regular nossa capacidade de realizar trabalho e gerar calor, tá bom? Supondo que uma pessoa sedentária, ou em outras palavras, que se movimenta muito pouco, produz cerca de 2 watts de potência mecânica, tá bom? Gerando, portanto, 98 joules de calor. Para um fornecimento de 100 watts de potência metabólica, calcule o rendimento mecânico dessa pessoa. Se ela faz isso, e se a potência metabólica é isso, calcule o rendimento. Então, vai ter a potência total e potência útil, né? Você vai precisar fazer um cálculo com isso. Vamos ver. Essa questão já é sobre rendimento, tá bom? Calcule o rendimento mecânico. Aí, ponto. Compare ao de um atleta que no esforço máximo produz 100 watts de potência mecânica a partir de 1.000 watts de potência metabólica. Então, se esse sujeito tem 1.000 watts de potência metabólica e produz 100, o outro que é sedentário tem 100 watts de potência metabólica e usa só 2 watts de potência. Então, é para a gente calcular a eficiência aqui e aqui no caso do atleta, no caso do sedentário e depois no caso do atleta, e comparar as duas respostas, tá bom? Vamos ver como é que faz isso. É um problema de rendimento. Então, você tem que a potência metabólica do sedentário é 2 watts, tá bom? E para isso ele gasta 98 joules de energia. E a potência metabólica total é de 100 watts, que é o que ele poderia gastar, né? E ele gasta só 2. Então, como é que calcula rendimento? Rendimento a gente usa essa letrinha grega, parece um N ou um H,
aqui, ó, para rendimento. E rendimento é a potência útil dividido pela potência total, tá bom? Potência total é o que eu tenho eventualmente para ser usado e potência útil é o que eu uso. Então, basta eu dividir essas duas coisas, tá bom? Então, a potência útil vai ser o que eu estou usando, que é os 2 watts, dividido pela potência total, que era o que eu teria ali à minha disposição para ser utilizada, tá bom? Aí, assim, eu consigo calcular o meu rendimento, rendimento do trabalho, né? Então, fica assim, ó, 2 watts dividido por 100. Esse 2 é a minha potência útil, e a potência total é os 100 watts metabólicos que eu tenho disponíveis. Então, 2 dividido por 100 dá 0,02. Não tem unidade, tá bom? Isso aqui é um número adimensional, ele pode ser escrito depois como uma porcentagem. Veja que aqui é watt e aqui é watt, então corta W com W e fica 2 dividido por 100, que é 0,02. Esse é o rendimento, portanto, do sujeito, certo? Do sedentário. Já o rendimento do atleta, eu calculei aqui, ó, vai ser compara de um atleta que no seu esforço máximo produz 100 watts de potência mecânica, sendo que ele tem 1000 watts disponível de potência metabólica. Então, vai ser igual a esse aqui, ó. Potência útil vai ser o que ele vai usar, que é os 100 watts, dividido pela potência metabólica que ele tem disponível, que é de 10 à terceira, que é 1000, tá bom? 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, tá bom? É outra maneira de escrever 10 à terceira. 10 elevado ao cubo. Então, fica 100 dividido por 1000. Se você fizer essa conta, vai cortar zeros, vai ficar 1 dividido por 10, 1 dividido por 10 é 0,1. Beleza. O problema ainda pede para você comparar essas duas respostas. Para comparar, eu vou escrever elas em forma de porcentagem. Como é que eu escrevo em forma de porcentagem? Multiplico por 100, tá bom? Aí aparece esse símbolozinho de porcento, tá bom? Então, ó, e uma observação que é importante, lembra que ele deu um calor aqui de 98 joules? O que acontece? O calor não entra no cálculo do rendimento, tá bom? Eu uso apenas as potências ali. Então, escrevendo essas respostas em termos de porcentagem, basta você multiplicar por 100. 0,02 vezes 100 dá 2. 2%, porque eu estou escrevendo em forma de porcentagem. Então, significa que o rendimento do sujeito sedentário é só de 2%, tá bom? Ele usa muito pouco a potência que ele tem disponível. E para o atleta, se você multiplicar por 100 o 0,1, dá 10. Então, 10% é a eficiência do atleta. Beleza? Então, um problema sobre rendimento, portanto. Questão de número 4. Eu vou lendo aqui, já que vocês estão aí acanhados. Questão 4, ele diz assim: uma locomotiva puxa uma composição de vagões e, por certo intervalo de tempo, exerce uma força de 1 vezes 10 a quinta newtons, mantendo em um trecho retilíneo a velocidade da composição constante em 10 metros por segundo. A velocidade constante é importante. Ponto. Nessa situação, calcule a potência dissipada pelas forças de atrito que existe com as rodas, né? Fica atento que as forças de atrito são contrárias ao movimento do trem, né? Lembre-se sempre disso, lá nos diagramas de corpo livre. Ocorre que eventualmente isso nem vai entrar muito nas nossas contas aqui. Então, como é que resolve um problema de física? Primeiro você lê e identifica as variáveis. Você tem força e tem velocidade. Anota essas duas coisas. Tem uma força F e uma velocidade. Já são 2 dados. Aí identifica o que você quer descobrir. Nessa situação, calcule a potência dissipada pelas forças de atrito. Então, você quer descobrir a potência que foi dissipada pelas forças de atrito. Aí esse problema vai ficar um pouco mais escorregadio, porque ele não te deu o deslocamento, em vez de deslocamento, ele te deu velocidade, mas tem uma maneira de relacionar essas coisas. Beleza? A outra observação que é importante é que, como a velocidade da composição ou do trem, se você for mineiro, é constante, isso implica que a força resultante é igual a zero, por aquele motivo que eu mostrei lá num dos primeiros problemas. Se a velocidade é constante, você não tem aceleração. Então, a força resultante, que é igual a massa vezes aceleração, fica massa vezes zero. M vezes zero é zero. Então, a força resultante é zero. Significa que a força que o trem
faz para frente é igual, com sinal contrário, à força de atrito, tá bom? Então, ou o somatório das forças é igual a zero, melhor dizendo. Então, fica a força aplicada para frente menos a força de atrito igual a zero. Então, F, que é a força que eu quero utilizar, é igual, se eu passo para o outro lado, a força de atrito, que é o que eu vou usar aqui, que é justamente aquela força. Beleza. Aí, o que você vai fazer? Você precisa lembrar o que é potência, que é trabalho dividido por tempo, e lembrar o que é trabalho, que é força vezes deslocamento. Vai ficar assim. Essas duas expressões. Aí eu vou substituir no lugar do W, o que é o W? Força vezes deslocamento. Aí fica assim, ó, potência fica sendo força vezes deslocamento, dividido pela variação do tempo que já está ali embaixo. Beleza, olha qual é o detalhe desse problema. Existe aqui, ó, uma relação que vai me dar a velocidade. Essa parte que eu circulei, distância pelo tempo, se você se lembrar das aulas de cinemática, distância pelo tempo é velocidade. Pronto. Então, eu posso substituir essa fração aqui por V, que é o que eu tenho ali de velocidade. Aí fica assim, ó. Potência fica sendo força vezes velocidade. É uma opção. Beleza? Então, basta substituir. Você tem a força e a velocidade e pode fazer, portanto, a sua conta. Então, vai ficar 1,0 vezes 10 a quinta newtons de força vezes a velocidade de 10 metros por segundo. 10 vezes 1 dá 10 e repete a potência de 10 à quinta, tá bom? Porque todo mundo se multiplica aqui. Então, você fica com 10 vezes 10 à quinta, a unidade de potência, joule por segundo, que depois pode ser escrita como watt, tá bom? Ou ainda, você pode escrever, se você desloca uma vírgula aqui, ó, se aumenta uma potência lá em cima. Poderia ser escrito assim, mas de maneira correta tem que ser um número menor que raiz de 10 ali, ó, na notação científica. Menor ou igual a raiz de 10. Para eu não alterar a potência. E por isso que eu somei 1 aqui e desloquei a vírgula para frente. Tá, a potência dissipada pelas forças de atrito foi de 1,0 vezes 10 a sexta watts de potência. Tá bom? Essa é a resposta, portanto, da número 4. Deixa eu ver se dá tempo. Ainda tem mais duas. Não, se tem mais 3. Vamos ver se dá tempo de resolver. Questão 5. Dizia assim: um motor elétrico de potência de 2 kV, tá bom? Não volts, quilowatts. Esse K é 1000, então significa que é 2000 watts. Então, um motor de potência de 2 kW tem rendimento de 80% e é utilizado para erguer com velocidade constante um corpo de 40 kg. Aí ele pergunta, qual é a máxima velocidade com que esse corpo poderá se mover, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado? Esse aqui é muito parecido com o problema anterior, só que esse aqui já envolve rendimento e alguns malabarismos aqui com as equações. Então, a primeira coisa, anota os dados. Potência, 2 kV, rendimento, 80%, massa, 40 kg, velocidade eu quero descobrir e a gravidade eu sei. Beleza? Lembra que eu quero encontrar a velocidade. Então, eu tenho que, por meio da equação do rendimento, achar a potência útil e, por meio da potência útil, eu tenho uma equação que relaciona a potência útil com velocidade, que é essa expressão aqui que a gente viu no exercício anterior. Então, fica assim, ó. Rendimento é potência útil dividido por potência total. E eu tenho a potência total, que são os 2 quilowatts, perdão. Então, fica assim, ó. A potência total passa para o outro lado multiplicando, que é o que eu tenho. E eu quero encontrar a potência útil para eu descobrir por que eu vou usar a potência útil. Porque ele pergunta qual a velocidade máxima. A velocidade máxima vai ser atingida com a potência útil, não com a potência total. Por quê? Porque parte da potência total é dissipada de outra maneira. Vai estar associada a energias que são dissipadas por calor, atrito e etc. Tá bom? Então, primeiro eu calculo a potência útil. Qual que é o rendimento? 80%. Como é que eu reescrevo 80%? 80 sobre 100, que dá 0,8. Vezes a potência total, 2 kV. 2 watts, perdão, estou com volts na cabeça. 2 vezes 10 a terceira watts, que aquele quilo é 1000, tá bom? Se você multiplicar 0,8 por 2 vezes 10 a terceira, isso aqui é 2000, tá bom? Dá 1.600 watts. Essa é a potência útil, pronto. Com a potência útil, tem uma equação que relaciona, conforme eu tinha mostrado
na aula anterior, potência com trabalho e tempo. Só que trabalho é força vezes deslocamento, e deslocamento dividido pelo tempo é velocidade. Então, fica força vezes velocidade. Então, potência útil pode ser escrito como força vezes velocidade. Lembrando que eu quero velocidade. Então, se eu quero a velocidade, a força passa dividindo aqui. Ó. Então, fica potência útil dividido pela força. Certo? E essa força? Qual que é essa força? Essa força vai ser justamente a força-peso, já que se trata de um movimento, de novo, com velocidade constante. Beleza? Então, fica força vezes deslocamento. Força é igual a força-peso, que é massa vezes gravidade. Massa 40 kg, gravidade 10. 40 vezes 10, 400 é, portanto, essa força. Basta substituir tudo que eu obtive. A potência útil aqui e a força que eu encontrei aqui de 400 N aqui embaixo. Então, a velocidade vai ser 1.600 watts dividido por 400 N. Corta 0 com 0, fica 160 por 40, corta mais um 0, 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4, porque 4 vezes 4 é 16. Watt por Newton, se eu abrir essas unidades, dá justamente unidade de velocidade. Então, significa que a velocidade máxima que o motor pode submeter esse objeto enquanto ele está sendo erguido é de 4 metros por segundo, tá bom? Dada a sua potência útil, beleza? É de 80% da potência total. Esse era o problema, portanto, de número 5. Vamos para o número 6. O número 6 é interessante porque tem um gráfico, e gráfico é importante a gente estudar, vai para o Enem, e cai muito no Enem, muito recorrente, vestibulares e etc. 6 diz assim, ó, o gráfico mostra como varia a força de um motor que atua sobre um carro em uma rodovia. Então, o carro está andando e está aqui o gráfico da força pela variação do espaço, tá bom? ΔS. Então, a força aqui é variável, depois a força é constante. Ele pede para você determinar o trabalho realizado durante esse deslocamento realizado aí no gráfico. E letra B, para você determinar a potência média associada à força motora do carro, sabendo que a duração do deslocamento foi de 6 segundos. Aí uma coisa que talvez não apareceu nas aulas teóricas para vocês é que trabalho é numericamente igual à área debaixo da curva do gráfico da força pelo deslocamento, tá bom? Então, se eu quero descobrir o trabalho, quando eu tenho um gráfico, eu tenho que calcular essas áreas aqui, ó. Se você se lembrar, a gente fez isso com velocidade, lá no movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui eu vou ter duas figuras, um triângulo retângulo e um retângulo. Basta eu calcular essas duas áreas, somar as áreas, que eu vou ter o trabalho. Tá bom? Então fica assim, ó, a área 1 é um triângulo retângulo, é base vezes altura dividido por 2. Quanto que vale a base? 50 e a altura? 3.200. Então fica 50 vezes 3.200 dividido por 2, porque é a área de um triângulo retângulo. Se fizer essa conta aqui, ó, 50 vezes 3.200 dividido por 2 dá 80.000. A outra figura, que é essa aqui, ó, entre as linhas pontilhadas, é um retângulo. Então, você vai ter a base, que é 100 menos 50, que dá 50, e a altura, que está ali, ó, a altura, 3.200. Então, vai ficar 100 menos 50, que é aquele pé da base do retângulo, vezes a altura, 3.200. Fica 50 vezes 3.200, dá 160.000. Então, o trabalho, como ele é numericamente igual à área, basta eu somar essas duas áreas para eu ter o trabalho envolvido naquele gráfico ali, desenvolvido pelo motor do carro. Então, vai ficar 80.000 vezes 160.000, que dá 240.000 joules. Esse é o trabalho total do motor do carro durante aquele processo descrito no gráfico. Aí pede para você calcular, usando esse trabalho, a potência desse motor, né, em 6 segundos. Então, se o tempo lá daquele gráfico foi de 6 segundos, basta você pegar o trabalho e dividir pelo tempo. Vai ficar 240.000 joules dividido por 6 segundos. Se você dividir 240.000 por 6, dá 40.000 joules por segundo, ou, lembrando que joule por segundo é watt, a potência, portanto, média é de 40.000 watts, a potência do motor daquele carro com base naquele gráfico. Tá bom? E para encerrar, a número 7, o tempo já está quase acabando, diz assim, ó, no arranjo da figura, o homem faz com que uma carga de peso de 300 newtons seja elevado com velocidade constante de 5 metros por segundo. Beleza, duas informações. Força, peso e velocidade. Considere que a corda e a polia são ideais.
e o efeito do ar seja desprezível, para facilitar as contas. Letra A. Calcule, determine a intensidade da força com que o homem puxa a corda e a potência útil da força exercida pelo homem. Beleza, faz um diagrama de corpo livre. Ó. Então, existe uma tração, você tem que se lembrar aqui que polia fixa, ela não muda a intensidade da força, muda só a direção, tá bom? De atuação da força. Então, a força que o homem aplica vai ser igual à força peso. Aqui, ó. Então, peso vai ser igual, peso menos tração vai ser igual a zero, porque ele vai subir com velocidade constante. Então, isso significa que se você passa o peso para o outro lado, a tração para o outro lado, peso é igual a tração, tá bom? E peso é massa vezes gravidade. Só que ele já me deu o peso lá, que é 300 newton. Então, T é igual a P, que é 300 newton. Beleza, está respondido a letra A. A letra A perguntava qual a força que o atleta, que o sujeito exerce na corda. 300 newtons é essa força. E pede para calcular a potência útil. E sabendo que você tem essa força e tem a velocidade que ele eleva. Então, aquele mesmo esquema, potência útil, trabalho pelo tempo, trabalho é força vezes deslocamento, deslocamento dividido pelo tempo é velocidade. Então, você pode escrever que potência é força vezes velocidade. Então, potência útil, 300 newtons que você calculou ali, vezes a velocidade que ele deu no problema, meio, 0,5. 0,5 vezes 300 dá 150. 150 joules por segundo, ou ainda, potência útil, 150 newtons. Beleza? Esse era, portanto, o problema de número 7. Era uma lista um pouco mais matemática que as outras, né? Eu vou disponibilizar agora, ao final da aula, para vocês o PDF dessa solução lá, para vocês fazerem as correções de vocês e lançarem lá no sala de aula, tá bom? Obrigado pela atenção, bons estudos, fiquem em casa se puderem e forte abraço.